Um dos trabalhos que eu faço, e que basicamente é aquele que me ocupa mais tempo do meu trabalho na RTP, é um trabalho para crianças. Eu trabalho na Rádio Zig Zag, que é a rádio infantil do grupo, a primeira rádio pública para crianças. Trabalhamos principalmente para o grupo de crianças ali dos 5 aos 9 anos, 4, 10, 11, temos programas para todos os gostos e a Rádio Zig Zag tem como objetivo principal ajudar as crianças a encontrar-se com o mundo do áudio e a riqueza que é tu teres noção de todos os sons que te rodeiam, porque as crianças hoje em dia, mais do que nunca, estão muito dependentes da imagem e dos tablets e dos telemóveis, já não tanto da televisão, e então nós com a Rádio Zig Zag queríamos promover a literacia auditiva, pedir às crianças que parassem um bocadinho para ouvir. É difícil as crianças pararem, não é? Mas nós tentamos na nossa rádio não educar, mas brincar e através da brincadeira ir passando os valores necessários para que estas crianças cresçam e sejam jovens bem resolvidos e adultos mais bem resolvidos ainda. Nós começámos a rádio há mais ou menos 6 anos, do zero completamente, e não queríamos que a rádio fosse um conjunto de músicas e de histórias. Queríamos que a rádio funcionasse como uma rádio dos crescidos, como a Antena 1, ou como a Antena 3, ou como a rádio comercial, em que tens animadores, tens música, claro, porque a rádio é música, e depois tens uma panóplia de programas sobre tudo e mais alguma coisa. E nós fomos pesquisar, aliás, já sabíamos um bocadinho, mas fomos pesquisar, fomos ao nosso público-alvo, fomos falar com as crianças, também com professores e com escolas, para percebermos que conteúdos seriam importantes ter na primeira rádio pública do país. E então temos mais de 80 programas diferentes sobre tudo e mais alguma coisa, desde ciência, astronomia, temos programas de culinária, temos histórias, claro, temos muitas aventuras, temos muita brincadeira, temos muita loucura, mas depois também temos muitos conteúdos que são utilizados, por exemplo, em sala de aula, ou são utilizados pelos pais ou pelos adultos que acompanham as nossas crianças, seja para ajudar a adormecer, porque temos histórias zen, seja para ajudar a passar um bom bocado, seja para ajudar as crianças a ter cultura musical, temos programas de música em que mostramos às crianças clássicos da música que elas não conheceriam de outra forma, e então temos um orgulho tremendo porque a nossa rádio é extremamente rica e eu não tenho qualquer tipo de falsa modéstia em dizê-lo, é uma rádio muito rica, ótima para ser ouvida tanto pelas crianças como por qualquer idade. E é ótimo saber que há adultos e adultos mais velhos, como os avós das crianças, que ouvem e adoram. E isso é ótimo, quando consegues chegar a muitos públicos, não só o teu público-alvo. E numa altura em que as crianças estão tão focadas na imagem e na celeridade das imagens, em que cada vez menos nós estamos habituados a esperar, crianças e adultos, nós de repente queremos tudo num segundo, já não ficamos à espera, como nós, como na minha geração, já não ficas à espera que a cassete do Spectrum carregue durante 10 minutos e às tantas chegas ao fim dos 10 minutos e ela nem sequer carregou. Queres tudo num segundo. Como é que nós conseguimos que as crianças consigam ouvir rádio e ficar sentadas a ouvir rádio? Pois a questão é que tu não precisas de ficar sentada a ouvir rádio. A rádio, ao contrário da televisão, pode acompanhar-te para qualquer lado e tu podes estar com os teus amigos a brincar e a ouvir a hora de discoteca da Rádio Zig Zag, que é uma hora que nós temos todos os sábados, em que tu podes estar a brincar com os teus amigos, podes estar a dançar, podes estar a ouvir uma história deitado na tua cama sem fazer nada, ou podes estar nas tuas brincadeiras. E é extremamente importante também as crianças porem os auscultadores na cabeça e perceberem isto, obviamente que têm de ser levadas pelos adultos, e perceberem que todo o áudio que elas ouvem se transforma em imagens na sua cabeça, no seu cérebro. E esta é a imaginação, e nós costumamos dizer na rádio, nós recebemos as crianças no nosso estúdio, que as crianças são as pessoas que têm um superpoder que depois os adultos deixam de ter tanto, que é o poder da imaginação. E quando nós estamos a ver um desenho animado na televisão, nós sabemos qual é a roupa que aquele miúdo ou que aquela miúda tem vestidos, estamos a ver, não é? Sabemos como é que é o cabelo, sabemos como é que é a casa onde vive. Na rádio temos de imaginar tudo. E é uma magia
quando as crianças percebem isso e percebem a capacidade que as cabeças têm, as delas de 5 anos, de 10, de criar todos os filmes na sua imaginação e depois até podem escrever sobre eles ou desenhar sobre eles, eu acho que é aí que as crianças entendem o poder da rádio. E a rádio é um meio de comunicação extremamente poderoso, que nos une a todos, e é um meio de comunicação ainda hoje usado para unir as comunidades, pessoas que não têm acesso à televisão ainda hoje, mas que têm um rádio que toca lá em casa. E então é muito bonito e completamente, e é, pronto, é chegares a um ponto em que sentes o nosso trabalho é ultra válido, é quando as crianças descobrem em si essa capacidade tremenda da imaginação e passam a dizer: eu adoro ouvir rádio, porque as crianças vão no carro com os pais, ouvem a rádio, mas a rádio não é feita para elas. E elas até podem achar graça, mas a rádio não está a falar para elas, e de repente tens uma rádio que fala para ti. E isto é muito importante, e é muito importante para abrir a cabeça, para dar às crianças a noção da capacidade que elas têm de inventar, de imaginar e de criar, de ser criadoras e inventoras e exploradoras. Não é nada fácil escolher 3 filmes da minha vida, mas se eu tiver assim de o fazer muito rapidamente, eu diria que o Trainspotting, não há como fugir a isso, porque marcou a minha geração. E não me vou esquecer nunca mais do dia em que estreou e em que eu fui à sala de cinema. Na altura os bilhetes custavam o quê? 200 escudos, que é €1 hoje em dia, e marcou uma geração e fez-me conhecer o Erwin Welsh, que é de repente um escritor que eu segui e que condicionou muito a minha forma de ver o mundo e a minha forma de me exprimir também. Para além do Trainspotting, o Despertar da Mente, que é um filme com o Jim Carrey e foi o primeiro filme que eu vi sozinha no cinema. A sala não estava propriamente cheia, mas quando as pessoas começaram a perceber que era um filme com o Jim Carrey, mas que não era uma comédia, começaram a sair. E então eu fiquei na sala de cinema sozinha, provavelmente com mais uma pessoa. E é o filme da minha vida, porque de facto aquela mensagem bateu-me imenso. Se não viram, vejam, porque é um filme extraordinário. Depois, há um lado meu que adora comédia, nonsense, e sou completamente vidrada pelo humor britânico, e então tudo aquilo que é dos Monty Python eu adoro. Não é britânico, é americano, mas também gosto imenso do Seinfeld, que também marcou a minha geração, e que fez ali não sei quantas temporadas e depois desapareceu em alta, e foi lindo porque 20 anos depois toda a gente, obviamente, ninguém se esquece do Seinfeld, e ainda no outro dia felizmente consegui recuperar a série e ver todos os episódios. Eu descobri a música eletrónica com os Chemical Brothers, por exemplo, que são um marco na minha vida, ajudou-me a entender a música eletrónica que eu nunca tinha ouvido. Obviamente os Beatles, não há como fugir aos Beatles, que são aquela banda que faz parte da minha vida desde sempre, provavelmente muito antes de eu perceber quem eram os Beatles, provavelmente não, muito antes de eu perceber quem eram os Beatles, e têm aquele fenómeno muito curioso em que tu sabes as letras das músicas, mas não fazes a mínima ideia onde é que as ouviste pela primeira vez, porque elas vêm desde muito pequenina e são incontornáveis, os Beatles. E para além dos Beatles e dos Chemical Brothers, tendo eu crescido na altura do Britpop, paixão assolapada pelos Blur, que são a minha banda de sempre. Para além de escrever para crianças, escrevo também para adultos. Tenho um podcast sobre violência doméstica, uma ficção que se chama A Mim Nunca, que se transformou numa série da RTP Play, em que falo sobre a realidade da violência doméstica. Obviamente não tem nada a ver com crianças, mas um dia disseram-me que um bom comunicador fala para todo o tipo de públicos, e é isso que eu tento fazer. E tento que a minha voz faça o serviço público que é suposto que ela faça, seja para crianças, para jovens ou para adultos. A minha mensagem final, seja qual for a forma que vocês têm na vossa vida de se exprimir, seja nas ondas, seja com um pincel a pintar um quadro, seja a escrever ou a falar, não se esqueçam nunca do poder da vossa voz e usem-no,
porque vai ajudar-vos a vocês e a todos os outros.